Existe um ser na Bíblia que quase ninguém para questionar. E ele, galera, aparece no Gênesis, no Êxodo, em Josué, nos Juízes. Quando o Novo Testamento também, por exemplo, começa, ele some totalmente, sem nenhuma explicação, sem despedida. Como se, por exemplo, a Bíblia simplesmente esquecesse de falar o que aconteceu com ele. E esse ser se chama o anjo do Senhor. E o problema, galera, é que ele não age como um anjo comum. Por exemplo, todo anjo que aparece na Bíblia recusa a adoração. Você sabe disso. Em Apocalipse capítulo 19, João cai aos pés de um anjo nesse contexto. E o anjo diz, não faz isso, porque eu sou um servo como você. Mas o anjo do Senhor nunca disse isso. Nunca recusou. Ele sempre a aceitava. E a Bíblia não para explicar o porquê disso. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quem é esse ser? E é óbvio, galera, a resposta está na própria palavra de Deus. Só que espalhadas em partes que a maioria das pessoas não conseguem enxergar ou entender. Então, ó, por exemplo, Êxodo capítulo 3, Moisés, nesse contexto, ele está no deserto olhando para uma sarça que ela queimava, mas não se consumia. Você conhece essa história. E o texto diz que o anjo do Senhor apareceu ali para ele. E logo em seguida que ele apareceu, quem fala é o próprio Deus, na primeira pessoa, diretamente. O mesmo ser também recebe dois nomes diferentes no mesmo parágrafo desse contexto. Ou seja, a Bíblia não trata isso como um erro, e não é um erro mesmo. Ela trata como se fosse a mesma coisa, gente. Josué também, capítulo 5, um homem aparece com uma espada desembainhada. Josué cai de joelhos e o adora. E esse ser, esse anjo, ele aceita essa adoração. Depois manda Josué tirar as sandálias, porque é um lugar santo. E galera, é exatamente o que Deus disse a Moisés na sarça. Na palavra por palavra, então ele some, gente. E em Juízes capítulo 13, né, o pai de Sansão pergunta o nome desse ser. E a resposta ela é assim, ó: porque perguntas o meu nome, sendo ele maravilhoso. Interessante que a palavra hebraica usada ali é a mesma que Isaías usa para descrever o filho que vai nascer, maravilhoso, conselheiro. Ou seja, a Bíblia está deixando pistas, né? Elas só precisam ser vistas de uma maneira coletiva, junta. E em hebraico, galera, a palavra traduzida como anjo é malak. E ela não significa um ser com asas. Ela significa mensageiro, qualquer ser enviado. Se esse ser é o próprio Deus se manifestando em forma visível, a palavra faz sentido. A teologia chama isso de teofania. O que isso significa? É Deus aparecendo antes de sua encarnação. E aí o sumiço faz sentido no Novo Testamento, depois que Jesus ele nasce. O anjo do Senhor nunca mais apareceu. Se você for procurar no Novo Testamento, não tem lugar nenhum, porque não precisava mais aparecer. João capítulo 1, versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, se o anjo do Senhor era essa manifestação do verbo antes da encarnação, faz todo sentido ele desaparecer exatamente quando o verbo se torna humano. Ou seja, o que antes era velado, agora tinha um rosto, tinha um nome, tinha uma história que todo mundo podia ver. Com certeza essa é a interpretação mais fiel a respeito desse tema. Jesus não entra na Bíblia em Mateus 1. Ele está lá desde o começo. Estava com Agar quando ela fugiu para o deserto. Estava com Josué na batalha. Em Daniel capítulo 3, quando os 3 jovens hebreus são jogados na fornalha, Nabucodonosor olha e diz: ó, veio 4 homens andando no fogo e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ninguém colocou um quarto homem ali. Ele já estava lá. Interessante que a Bíblia não é uma coleção de histórias separadas, galera. É uma narrativa do começo de Gênesis e termina em Apocalipse, com o mesmo personagem principal. E ela só vai sendo revelada de pouco a pouco. A Bíblia nunca explica completamente o anjo do Senhor, mas talvez ela não precise, né? Porque quando você coloca as peças no seu devido lugar, a resposta aparece por conta própria. E quando você, cara, enxerga isso, você nunca mais lê o Antigo Testamento da mesma maneira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe e até a próxima.